Olá! Essa é a nossa segunda aula. Iniciaremos nossos estudos em Excel ensinando sobre fórmulas. As expressões lógicas ou matemáticas criadas pelo usuário, utilizando as 4 operações matemáticas mais a exponenciação, são denominadas fórmulas. Ao criar um cálculo que possua mais de uma operação matemática, deve-se considerar a precedência de operadores, ou seja, qual operação que o Excel fará primeiro. Observe que, assim como na matemática, neste aplicativo também temos uma prioridade para a resolução dos cálculos. Prioridade 1, exponenciação e radiciação. Prioridade 2, multiplicação e divisão. Prioridade 3, adição e subtração. Vou apresentar agora alguns exemplos de prioridade na resolução de cálculos. Temos 2 mais 3 vezes 5. A diferença é somente o parênteses. Vamos ver qual será a resposta. Toda fórmula começa com igual. Eu vou inserir o igual e colar a fórmula. Resultado é 17. Vou copiar essa fórmula, iniciar com igual e colar. Observe a diferença dos resultados. Nesse primeiro exemplo, não temos o parênteses, então ele calculou 3 vezes 5 mais 2. Como nesse segundo exemplo eu coloquei o parênteses, primeiro ele somou 3 mais 2 e depois multiplicou para 5. Então faz diferença no resultado a prioridade na resolução. Agora vamos para a segunda função. Nós temos aqui a função soma. Como que eu vou fazer? Eu tenho uma relação de produtos, a venda de janeiro e a venda de fevereiro. Eu vou somar aqui o total de janeiro mais fevereiro. Observe que nós temos duas maneiras de calcular. Digitando a função, clicando 2 vezes sobre ela e selecionando, ou simplesmente vindo no menu Início e clique em Autossoma. Você observe que ele tentou dizer que eu vou somar isso daqui. Você pode redefinir o que você quer que soma. Eu quero somar isso daqui. Eu venho aqui nesse canto e coloco meu mouse aqui e coloco aqui. Como tem número em cima e do lado, ele não entendeu o que eu quero somar. Então, eu posso simplesmente colocar meu mouse e redefinir o que eu quero somar. Ou simplesmente, você fez o primeiro, pode chegar com o mouse aqui, segurar e fazer o auto-preenchimento. Você não precisa digitar um por um, é só puxar que ele calcula linha por linha para você. Como eu falei na aula anterior, essa guia início, eu trabalho com a formatação também. Eu posso selecionar, clicar aqui que eu quero como moeda, onde ele coloca cifrão e ponto e vírgula. Eu tenho como usar também contábil, que ele deixa o cifrão um pouquinho mais longe. Outra maneira de configurar é selecionando as minhas células, clicando com o botão direito do mouse, formatar a célula, e aqui eu venho para moeda. Aqui eu defino as casas decimais, o símbolo, e caso o número seja negativo, eu posso colocar um menos na frente, eu posso colocar ele vermelhinho, vermelhinho com menos ou vermelhinho com menos na frente. Aí você define como você quer. Vamos formatar também as nossas linhas. Tá sem borda. Eu venho aqui, coloco borda em todos. Também tem uma opção de colocar uma borda mais grossinha aqui no cabeçalho. Tenho como colocar uma cor no fundo. E posso colocar aqui também negrito. E assim eu formato a minha tabela. Subtração. Eu tenho os funcionários do mês, eu tenho o salário bruto e o desconto. Aqui eu já vou trabalhar com subtração. Então a função, eu só vou digitar igual o salário bruto menos o desconto. E aqui eu também posso fazer o auto-preenchimento. Fiz uma vez, clico e seleciono. Aqui eu não tenho o autossome que eu falei. Eu tenho média, eu tenho contar número, eu tenho máximo e mínimo. Mas subtração nós vamos trabalhar assim. É igual o primeiro, valor, o salário bruto, menos o desconto. Vou formatar também, porque como aqui é moeda, é dinheiro, que é salário, eu vou colocar como moeda. Vou colocar a borda, selecionar e colocar centralizado
negrito, vou colocar outra fonte, igual eu fiz na outra tabela. Rápido, né? Agora nós vamos para a multiplicação. Eu tenho produto, eu tenho o valor unitário e a quantidade. E eu quero saber o total de cada um desses produtos. Eu coloco igual o valor unitário vezes a quantidade. E assim eu trabalho a multiplicação. O primeiro valor, que é o valor do produto unitário, vezes a quantidade. Também vou trabalhar o autopreenchimento. Coloco o mouse aqui. Quando eu coloco o mouse todo branquinho assim, e seguro o mouse e arrasto, eu estou selecionando a célula. Quando o meu mouse fica com as garrinhas na ponta, eu seguro e arrasto, eu estou movendo ele do lugar. Quando eu acabei de fazer meu cálculo, peguei o primeiro, multipliquei pelo segundo. O mouse fica nesse quadradinho aqui, nessa posição. Seguro o mouse e arrasto, ele faz o autopreenchimento. Vou fazer também a formatação de moeda. Esse daqui eu vou colocar como contábil. A diferença é porque o cifrão fica um pouquinho mais afastado do número. Vou colocar negrito, centralizado, colocar a cor nele, vou colocar a borda e os produtos vou formatar como negrito e itálico. Agora vamos para a divisão. Eu tenho a renda familiar e eu tenho a quantidade de membros dessas famílias. E eu vou calcular o valor de cada pessoa dessa família. Eu entro com igual, porque toda a fórmula começa com igual, seleciono a renda familiar e divido pela quantidade de membros dessa família. Então, aqui eu tenho o valor de cada um da família. Coloco meu mouse nessa posição e faço o autopreenchimento. Aqui é real, tá? Moeda, como é renda familiar é moeda, e o valor que eu tenho também moeda. E o membro da família eu deixo como um número. Observe que apareceu nessas linhas vários jogos da velha. Isso mostra que o valor que está eu aqui é maior do que o tamanho da minha coluna. Simplesmente eu clico o mouse aqui e arrasto para a direita. Vamos formatar também. Linhas. Eu posso colocar uma linha mais grossa em volta dessa tabela. Centralizo o menu. Coloco ele uma cor diferenciada. Posso colocar aqui também uma cor. Coloco negrito. E coloco negrito. E assim finalizamos essa tabela. Faça um desafio para você. Coloque em prática o aprendizado desta aula e acrescente as fórmulas. Finalizamos aqui a nossa aula. Lembre-se de ler a apostila, a seção material complementar e realizar a atividade avaliativa para saber mais sobre este assunto. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima!